Um beijo, um abraço, uma boa semana. Eu quero voltar hoje a Romanos capítulo 8, onde nós estávamos na semana passada. Semana passada eu falei sobre os gemidos, os 3 gemidos, né? O gemido da criação, o nosso gemido e o gemido do Espírito Santo. E usei aquela imagem dos envelopes, que a oração é um envelope que contém 2 envelopes. No primeiro envelope do envelope da oração está a nossa oração. No segundo envelope está a oração do Espírito Santo. E a oração não é somente a nossa oração e nem somente a oração do Espírito. A oração é a síntese destas falas. E nós estávamos lendo e lemos Romanos capítulo 6 a capítulo 8, o versículo 26, que diz que nós não sabemos orar, não sabemos como orar, mas o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, isto é, enquanto gememos, o Espírito nos ajuda na nossa debilidade, da nossa fraqueza, na nossa finitude diante da aflição que afeta toda a criação, e Ele nos ajuda na nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, eu estou em Romanos 8, 27, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que interessante, a oração do Espírito Santo, a intercessão do Espírito Santo é de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo é Ele quem nos traz e nos coloca debaixo da vontade de Deus, quem alinha o nosso coração com o coração de Deus, nesse processo da oração. E no versículo 28 de Romanos 8, nós chegamos a um dos textos mais conhecidos e mais citados pelos cristãos, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, olha, aqui temos várias coisas sendo ditas nesse versículo 28 de Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Bom, veja que ele acabou de dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis de acordo com a vontade de Deus. Agora, logo em seguida, no versículo 28 de Romanos 8, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Então, o Espírito Santo ora segundo a vontade de Deus, e Deus age em todas as coisas para realizar o seu propósito, ou o propósito segundo o qual nos chamou. Deus nos chamou com um propósito, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados com esse propósito. É muito interessante. A Bíblia que eu uso, as pessoas perguntam para mim: pastor, qual é a sua tradução da Bíblia? Tem várias. Aqui em cima, atrás de mim, você está vendo várias traduções da Bíblia. Essa verdinha aqui é a Bíblia de Jerusalém, é uma das que eu mais gosto, é uma das melhores traduções que nós temos em português, é a Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém. Mas eu uso a NVI, a Nova Versão Internacional. E a Nova Versão Internacional tem uma nota de rodapé para Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A NVI traduz assim, olha: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Olha que interessante. O objeto da ação de Deus é todas as coisas. Deus age em todas as coisas. Então, o que Deus afeta quando age? Afeta todas as coisas. O que seria o equivalente de dizer
que Deus está agindo e interferindo em todas as situações, em todas as circunstâncias e fazendo com que todas as coisas, todas as circunstâncias, todas as coisas que nos acontecem, no fundo elas concorram para o nosso bem. Porque é isso que o texto está sugerindo, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, as circunstâncias da nossa vida vão acontecendo e Deus vai agindo nas circunstâncias para que aquilo que nos aconteceu, sendo bom ou sendo ruim, acabe concorrendo para o nosso bem. Bom, é uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade de interpretar Romanos 8, 28, tendo como objeto da ação de Deus todas as coisas. Mas a nota de rodapé da Bíblia NVI, que eu falei para você que eu uso, a NVI diz assim, que uma outra tradução possível é: sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom. Olha, que diferente. Sabemos que em todas as coisas Deus coopera com aqueles que o amam para trazer à existência aquilo que é bom. Olha que interessante, agora o objeto da ação de Deus já não é mais todas as coisas. O objeto da ação de Deus é aqueles que o amam. Deus não está agindo manipulando circunstâncias. Deus está agindo em cooperação com aqueles que o amam, isto é, você e eu, nós que estamos orando, nós que estamos de joelhos clamando. Deus está agindo em cooperação conosco para trazer à existência o que é bom. Olha, eu prefiro 1.000.000 de vezes essa segunda possibilidade de tradução e interpretação. Por quê? Por algumas razões. A primeira é porque o versículo 28 tem a expressão chamados de acordo com o seu propósito. E o versículo 29 diz que aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, olha, daqueles que Deus chamou segundo o seu propósito. Tá, e qual era o propósito de Deus quando nos chamou? Nos transformar à imagem de seu Filho, para que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha, então lembre-se que Jesus é chamado na Bíblia Sagrada do unigênito de Deus. Aqui o apóstolo Paulo chama de primogênito. O que Deus está fazendo é multiplicar filhos e filhas à imagem de Jesus. Esse é o grande propósito de Deus na nossa vida. É a nossa plena humanidade à imagem de Jesus. Eu gosto de usar a expressão cristificação. Deus está nos cristificando. O processo da nossa redenção é a nossa transformação à imagem de Jesus, o Cristo ressurreto. É a nossa transformação à imagem de Cristo. Deus está nos cristificando, né? Nós poderíamos dizer que Deus está nos humanizando, nos levando à nossa plena humanidade, nos humanizando à imagem de Jesus, o Filho, ou nos cristificando, é isso que eu estou dizendo. Então, o propósito de Deus é esse. Olha, Deus não é um manipulador de circunstâncias, Deus não é um manipulador de situações, um gestor de crises. Deus é um transformador de pessoas, Deus é um redentor de pessoas. Eu acho isso que é muito mais significativo, que Deus está muito mais ocupado comigo do que com as minhas circunstâncias, porque não faz assim muito parte do contrato e da aliança que Deus fez comigo, que Ele vai cuidar para que nada de mal me aconteça, ou que Ele vai ficar prestando atenção para assim que acontecer alguma coisa de mal comigo, Ele dá um jeito de fazer a coisa ficar boa. Eu acho até um pouco esquisito, porque se Deus está prestando atenção, se eu vou ser atropelado para fazer o atropelamento ser transformado numa coisa boa para mim, por que Ele não evitou logo o atropelamento, né? Eu acho uma coisa interessante isso, mas não vem ao caso. É porque alguém diria assim, não, Deus precisou que você fosse atropelado porque alguma coisa que Ele queria fazer na sua vida, Ele só faria se você fosse atropelado. É complicado isso para mim, mas eu até compreendo. Mas o fato é que eu não vejo e não consigo
ficar confortável com a ideia de que Deus está manipulando circunstâncias para mim, evitando que eu seja atropelado, fazendo eu ser atropelado, mas não bater a cabeça, só quebrar a perna, ou fazendo eu ser atropelado, mas não perfurar nenhum órgão meu, apenas quebrar uma costela. Deus está manipulando a situação, sabe? Fazendo todas as coisas cooperarem para o bem. Aqui eu me apego mais a essa tradução, que Deus está cooperando comigo em todas as circunstâncias. É mais ou menos o seguinte: eu fui atropelado, estou no asfalto olhando para o céu, eu falo, Senhor, fui atropelado. E Deus diz assim para mim, você quer que eu entre aí com você ou vai sozinho? E eu digo, não, vem comigo, eu não quero sozinho nunca, eu não quero estar sozinho nunca. Aliás, o Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos, inclusive, e quanto mais no dia do meu atropelamento. Então, sim, eu quero a sua companhia, quero a sua intervenção, quero a sua interferência, eu quero que o Senhor coopere comigo para trazer à existência uma coisa boa.